Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra de Deus aqui no livro do profeta Amós, capítulo de número 6, aliás, capítulo de número 5, versículo 25 e 26 vem dizer assim: Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Então Deus aqui apontando, a idolatria do povo de Israel no deserto lá, Aqui antes Amós também diz, E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Lá no versículo no 11 ainda diz, Subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então tem pessoas tão duras, de coração, de serviço, que mesmo diante de todas as provas que Deus coloca, para que se converta, não se converte. Prefere ir para o inferno do que se converter. Aqui no versículo 4, Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, ou as Pleiades, E torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Versículo 13. Portanto, que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. O livro do profeta Amós, falando coisas tremendas aqui, Louvado seja Deus. Ainda no livro do profeta Amós, capítulo de número 9, versículo 9, onde o Senhor vem dizer assim, Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então Deus, falando que vai peneirar, Louvado seja Deus. E aqui diz, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Então Deus está chamando o povo. Deus tem mandado, permitido certas situações para que o povo se arrependa, mas ao invés disso endurece o seu duro coração, sua dura serviço. Não é inteligente, irmãos? Então vamos se voltar para Deus. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai o Senhor, Ele que deu vida, Ele que nos deu a oportunidade.
Para quê? Né? Por que se endurecer contra Deus? Tá? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Se Ele pagou um alto preço no Calvário ali para nos salvar. Louvado seja Deus, Jesus derramou seu sangue precioso, sofreu uma dor intensa, uma dor terrível ali das agressões que ele sofreu, a violência que alcançou ali o Senhor Jesus, e ele permitiu ser atingido fortemente por essa violência, porque era o preço dos nossos pecados, o preço da nossa redenção. Por que se endurecer contra o Senhor? Porque se o Senhor demonstrou seu amor tão glorioso, tão humilde, tão manso, tão sofredor, tão quebrantado, Jesus foi moído na cruz do Calvário para poder nos salvar, para poder nos livrar da condenação eterna. Porque se deixar endurecer pela dureza do pecado, pelo engano do pecado, sendo que a Bíblia diz, segundo Coríntios 4:4, que o Deus deste século, que é o diabo, né, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Não se deixe endurecer, cegar, é o diabo. Ele já está condenado, mas nós não, você tem a oportunidade. Escapa pela tua alma, rompe os grilhões, quebra as amarras, ataduras satânicas, escapa com força e busque a Deus, Xarabe Suriandaramai, enquanto se pode achar. O Senhor já demonstrou o seu amor, o Senhor já se humilhou mais, ao humilhante mais extremo possível, morrendo morte de cruz, ferido, machucado, lesionado, perdendo todo o sangue do seu corpo ali. O que mais você quer? Louvado seja Deus. Não está vendo que está sendo cegado pelo inimigo? Escapa pela tua alma enquanto ainda é tempo. Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Estevão, antes de ser apedrejado, né, que em Atos capítulo 7, versículo 42 e 43, Estevão citou aquela passagem ali de Amós. Estevão disse assim: mas Deus se afastou e os abandonou para que servisse ao exército do céu. Alguém tem, o ser humano serve, né? Ninguém está isento. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas ou holocaustos, né, e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomaste o tabernáculo de Moloque, a estrela de vosso Deus Renfã, figura que vós fizestes para os adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Eu vejo, né, irmãos, que louvado seja Deus, o povo de Israel não conseguiu adorar a Deus ali no deserto. Estevão citou essa passagem, e aquela geração de israelitas, já na época, né, depois de Cristo ali, apedrejou Estevão. Ou seja, continuavam com a serviço tão dura quanto aqueles lá da época de Amós, tá? E aqueles da época do deserto. Tanto é que Estevão cita aqui no versículo 51, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais e até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Então vejam, irmãos, que o povo continua dura serviço, né? Louvado seja. E aqui em 1 Pedro 3,9, né, uma receita para nós viver verdadeiramente em amor, né? Vencer o mal, apesar das perseguições, né? Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem o engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, a palavra do Senhor, né, nos orienta para nós buscar a Deus, buscar a presença gloriosa do Senhor. Não devolver mal
por mal, mas o bem, né? Que Deus abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.